do Senhor Jesus Cristo reine em nossas vidas. Amém. É maravilhoso ter a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo reinando em nossa vida, dando norte nas nossas decisões, nos ajudando a superar as nossas dificuldades e nos dando condições de estar sempre ali fazendo a vontade de Deus. Eu me sinto assim prestigiado de estar aqui para compartilhar a palavra do Senhor Deus com a Igreja de Cristo, com os irmãos que estão aqui conosco e também com os irmãos que estão nos acompanhando pelas mídias sociais e também aqueles que ainda no futuro irão estar participando, estar assistindo este culto de adoração, louvor e glorificação ao nome do Senhor. Nesses períodos que passamos no tempo da pandemia, nós sentimos na pele o que é o isolamento, o que é a falta de conversa, a falta de comunicação. Normalmente, a nossa amizade se aprofunda no momento dos nossos encontros, no momento que nós estamos conversando, no momento que estamos nos divertindo também, mas junto com as pessoas. E nós vemos que ali em Gênesis, no capítulo 2, versículo 18, quando Deus fala que não é bom que o homem esteja só, e ali ele disse que ia criar uma adjutora para que estivesse com ele, se referindo a Eva, que ele ia criar e entregar a Adão. Deus criou no ser humano, já no momento da sua formação, a necessidade de se viver em comunidade, de se viver em comunhão, de viver em conversa. E a conversa é que aprofunda a amizade, a conversa nos faz a nós sermos transparentes e nos darmos a conhecer ao outro e o outro conhecer a nós. Vocês já imaginaram o que seria do casamento se não existisse conversa? Uma vez eu ouvi uma pessoa dizer assim: para se casar com alguém e ter felicidade nesse casamento, é necessário que os cônjuges gostem muito um da conversa do outro. Porque realmente é a conversa que aprofunda. Até o namoro, ou o conhecimento da amizade depois do namoro, seja dos jovens, adolescentes, esse relacionamento é aprofundado e desenvolvido em função da conversa. Deus criou assim o ser humano, não para se isolar, mas para se comunicar, para conversar, para interagir. E por isso que eu entendo que a vontade de Deus é que o ser humano trabalhe em equipe. A constituição da família já é a constituição de uma equipe, que através da conversa, da interação, vai se aprofundando. Então a conversa é uma coisa muito importante entre o ser humano, mas não é diferente para com Deus. A conversa também, do ser humano com Deus, de Deus com o ser humano, é que vai habilitando o ser humano a aprofundar o seu relacionamento com Deus. Nós vemos lá no Jardim do Éden, que devido à falha do ser humano, ao pecado, e no momento que Deus, na virada do dia, fala e o casal ouve, eles entram em temor porque pecaram diante de Deus.
estavam com medo. Antes não havia medo, antes havia uma comunhão, creio que havia uma conversa entre eles, agora se foi interrompido. Mas com o caminhar da humanidade, Deus providencia o resgate em Cristo Jesus, mas nessa caminhada também Deus providencia a condição do homem conversar com Ele, e também do homem ouvi-lo, com o propósito que se chegasse em Cristo e fosse feito o sacrifício perfeito, para daí sim a comunhão ser mais aprofundada. E em Cristo Jesus, e a vinda do Espírito Santo para ser morada permanente em nós, naqueles que se rendem a Cristo Jesus, se unem através da aliança e salvação, Deus aprofunda mais essa capacidade de conversa entre Ele e o ser humano. E nós vemos Jesus Cristo nos ensinando isso. Nós podemos observar, amados, que na Bíblia de Gênesis a Apocalipse, a palavra de Deus, Deus, o Espírito Santo, Ele vai nos ensinando a conversar com Deus, etapa por etapa. E assim, nós vamos estar nos debruçando sobre uma orientação do apóstolo Paulo, feita aos Filipenses, para que nós tenhamos uma conversa mais aprofundada com Deus. Uma conversa que resulte em nossa vida uma capacitação dada por Deus para superarmos as dificuldades. Em alguns sentidos, para vencê-las. Em outro sentido, para suportá-la. Leiamos a palavra de Deus que se encontra em Filipenses, no capítulo 4, versículos 6 e 7. A palavra de Deus nos diz assim, Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Oremos. Pai, Senhor, que o nosso coração seja uma terra fértil para receber a Tua palavra, germinar e produzir frutos na nossa vida, Senhor. Frutos de arrependimento, frutos de santificação, frutos que promovam e desenvolvam o Teu amor que existe no nosso coração. Senhor, que isso tudo seja feito para a honra, glória e louvor do Teu santo nome, no nome santo de Cristo Jesus. Amém e amém. Já no domingo, o pastor Josué pregou nesse mesmo livro e nos trouxe lições maravilhosas da palavra de Deus. E Deus também me trouxe a falar neste texto, em outras lições que a palavra de Deus traz para cada um de nós. O interessante é observar, eu tive estudando, vendo, e percebi que Paulo, ele faz uma declaração expressiva para aquela comunidade de Filipos que ele não fez para as outras. Eu estava meditando e estudando e vi que justamente Filipos foi um resultado, como da outra mensagem que eu tinha pregado aqui em Romanos 12, 1 e 2, que Deus mudou a trajetória, o destino de Paulo, que ia para a Ásia Menor,
e o mandou para a Macedônia. Então eu entendo que o trabalho que Paulo realizou na Macedônia foi uma coisa completamente dentro da vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Porque Deus tinha um trabalho a ser realizado ali por Paulo. E de repente, por isso, e a forma como aquela comunidade se formou, aquela comunidade cristã se desenvolveu e acompanhou o ministério de Paulo, eu creio que Deus promoveu um sentimento de Paulo para aquela comunidade, bem particular, bem estreito, bem próximo, bem íntimo. Só para exemplificar, aqui, no capítulo 1 de Filipenses, no versículo 8, olha a declaração que Paulo faz àquela comunidade. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, em entranhável afeição de Jesus Cristo. Veja só, que coisa maravilhosa. Eu entendo que aqui, nessa declaração de Paulo, Paulo está compreendendo que foi a boa, agradável e perfeita vontade de Deus que o fez passar por todas aquelas experiências e ser um instrumento nas mãos de Deus para formar aquela comunidade cristã ali em Filipos. E nós vemos então, como estivemos falando da conversa, amados, a oração é isso. É uma conversa com Deus. É uma conversa preciosa. É algo que é caro ao Senhor Deus. Sabe por quê? Porque através da oração, em que fazemos ao Senhor Deus, Deus vai tratando de cada um de nós. Deus vai promovendo em nossas vidas uma transformação. Deus vai fazendo com que os nossos olhos, a nossa visão seja ampliada. E nós, a cada momento, possamos entender melhor a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Ainda que no momento em que ela esteja acontecendo, muitas vezes nós não a percebemos, não sentimos que ela é boa, perfeita e agradável. Mas depois, com a passagem do tempo lá na frente, nós vemos atrás que aquilo que Deus estava fazendo na nossa vida, sim, era bom, agradável e perfeito. Nós não estávamos entendendo naquele momento. Então nós vemos Paulo orientando isso. Mas isso não é só a orientação de Paulo, como eu disse, a palavra de Deus nos ensina sobre oração do início ao final. Vejam só, em 2 Crônicas 7,14, é o resultado de uma oração que Salomão faz consagrando o templo ao Senhor Deus. E diante desta oração, Deus começa a interagir ali, falando com Salomão, que aquele templo que ele tinha feito, ele colocaria o nome dele nesse templo. E aí, o Senhor Deus faz a seguinte afirmação para Paulo. Veja só como é que essa afirmação é importante. E vejam que essas orientações que a Bíblia nos dá, elas são presentes no dia de hoje, na nossa sociedade, num costume totalmente diferente do povo lá atrás. Mas ela é verdadeira, é presente, é atual. Olha o que ela diz. Deus falando com Salomão. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados
e sararei a sua terra. Repare que ele botou uma condição: se o meu povo. Isso significa dizer que Deus quer que cada um de nós passe a nos aprofundarmos nessa conversa maravilhosa com Ele, através da oração, através do estudo da palavra, porque não tem como nós aprendermos a orar senão através da palavra de Deus. Não tem como nós aprendermos a orar e de nos desenvolvermos na nossa fé senão na orientação que o Espírito Santo nos dá através da palavra de Deus. Não tem como. É uma ordem de Deus. Jesus Cristo nos ensinou, como nós já pregamos aqui, falamos sobre a oração do Pai Nosso. E Jesus Cristo ainda, no capítulo 7, nos versículos de 7 a 11, ele vai mostrando a necessidade da perseverança da oração. Diz assim a palavra de Deus, em Mateus, no capítulo 7, versículo de 7 a 11. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? Pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhes pedirem. Repare que, ensinando sobre a oração aí, Jesus Cristo começa com aumentar a intensidade de ação e a persistência. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Nós podemos ver isso, uma orientação maravilhosa de Deus, falando que nós precisamos fazer isso. Mas o interessante aqui é que nem sempre aquilo que a gente pede a Deus, Ele dá. Mas Ele dá outra coisa, que muitas vezes, que certamente nos fará melhor bem do que aquilo que a gente estava pedindo. E também, buscai e achareis. Reparem que o pedir vem a ação da fala, dos sentimentos. O buscar já denota uma ação, um empenho de energia superior ao pedir, e também se refere a uma persistência. Já repararam quando nós perdemos alguma coisa em casa que nós precisamos, o que nós fazemos? Nós buscamos, não é? E quanto maior é a necessidade, maior é a intensidade de busca. Eu creio que todos aqui já passaram em perder alguma coisa que precisava e buscar, fazer de tudo para achar. Indicam a perseverança. E o bater, ainda mais. Uma disposição, uma energia. Mas nem sempre aquilo que nós pedimos, nós buscamos e nós batemos, recebemos aquilo que a gente está querendo. Mas pode ter certeza que Deus dá um não, muitas vezes, para o nosso pedido, para a nossa busca e para o nosso bater, mas Ele concede o que na realidade nós precisamos. Muitas vezes nós oramos por cura, não é isso? Pedimos a Deus cura, pedimos a cura. Deus aceita
atende a oração e cura. Nós temos exemplos de diversas pessoas que foram curadas sem a intervenção até da medicina, outras com a intervenção da medicina, mas foram curadas dentro daquilo que Deus queria no tempo de Deus. Outras vezes, Deus não cura, mas nos dá a capacidade para suportar aquela enfermidade e até nos dá qualidade de vida e nós ficamos ali em paz. Nós vemos o exemplo, sabe de quem? De Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando estava perto de ser preso, lá no Getsemane, ele sai a orar, leva os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, deixa e vai à frente. Eu preguei até nesse texto, já aqui falando sobre a oração também. E Jesus Cristo pediu ao Pai que passasse o cálice, se fosse possível, 3 vezes. Isso denota esse ensinamento que Jesus Cristo deu de perseverança e de persistência. Amados, a nossa perseverança na oração, a nossa persistência, Deus usa para ir tratando do nosso caráter, Deus usa para fortalecer a nossa fé, Deus usa como condição de humildade diante dele. Veja a orientação: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Deus não atende a um coração orgulhoso, Deus atende a um coração aquebrantado, submisso, sujeito. Então a oração nos ajuda a tornarmos mais submissos à vontade de Deus. A oração nos ajuda a entender a vontade de Deus e a viver em função dela. E nós vemos Jesus Cristo clamando 3 vezes. E o sentido desse clamor era, sim, para que Deus passasse. Mas Jesus Cristo se sujeitava à vontade de Deus. Amados, a oração desenvolve a nossa dependência de Deus, a oração desenvolve a nossa fé. A oração desenvolve a nossa comunhão. A oração é uma ação tão maravilhosa e poderosa que Deus nos concedeu. E na maioria das vezes nós não entendemos isso. Nós perdemos a oportunidade de orar. E o interessante é que muitas vezes Deus cura o teu servo quando ele está orando por outro, muitas vezes nem é por ele mesmo. Nós vemos isso em Jó. Jó, no capítulo 42, no versículo 10, fala que Deus mudou o cativeiro de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos. Será que Jó tinha alguma mágoa daqueles amigos? Eles realmente eram amigos dele, mas o confrontaram porque eles não entendiam o que Deus estava fazendo. Eles eram realmente amigos de Jó, mas eles erraram. E Deus muda o cativeiro, ou seja, Ele muda a condição que Jó estava, no momento que Jó estava orando por eles. Amados, nós precisamos orar mais uns pelos outros. Nós necessitamos, porque Deus vai trabalhando na nossa comunhão, na nossa união. Irmãos, como é maravilhoso quando nós estamos passando por alguma dificuldade, chega um irmão e nos dá um abraço e bate no nosso ombro e fala: eu estou orando por você. Como isso faz bem a nós. Se isso faz bem a nós, nós também devemos fazer para com os outros irmãos, porque também vai fazer bem a eles. Como é importante orar. Amados, Paulo estava buscando harmonizar uma intriga que havia entre duas mulheres dessa comunidade. O nome delas que está no versículo 2 do capítulo 4, Evódia e Sintique, para
promover a comunhão entre elas, para promover a comunhão no seio daquela comunidade. Porque nós somos o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, a mão não é isolada, o pé não é isolado, é tudo junto. Então, se nós somos o corpo de Cristo como igreja, quando tem um enfermo, o corpo todo padece. Isso nós temos experiências, né? Com dor de dente, uma topada que você dá com a unha encravada, quando dá dor de ouvido, dor de cabeça, todo o corpo padece. Assim é a comunhão no corpo de Cristo. Quando tem um enfermo, todos padecem. E ali havia enfermidade, ali havia angústia, ali havia ansiedade, ali havia desentendimento. E Deus usa Paulo para orientar aquilo ali. Veja que maravilha. Deus está usando uma dificuldade que existia no seio daquela comunidade para hoje estar nos ensinando através da sua palavra isso, para que a gente aprenda. E Paulo vai falando, e ele diz aqui no versículo 6, não estejais inquietos por coisa alguma, ante as vossas petições, sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Algumas versões falam, não estejais ansiosos. Amados, como a ansiedade é destrutiva, como a ansiedade nos faz mal. Jesus mesmo falou, ainda no contexto do Sermão do Monte, lá em Mateus 6, no versículo 34, para não estarem ansiosos, porque basta a cada dia o seu mal. Deus não está querendo que nós fiquemos ansiosos. Ele quer tratar da nossa ansiedade através da oração. Nós não podemos tomar decisões e ações em função das nossas emoções, mas em função da direção que o Espírito Santo de Deus nos dá. E essa direção vai se concentrando, vai se aperfeiçoando, vai melhorando, quanto mais nós oramos, porque nós, ao orarmos, estamos cumprindo a palavra de Deus. Ao orarmos, nós estamos declarando dependência, declarando disposição em aprofundar a comunhão com Deus, aprofundar a comunhão com os nossos irmãos que nos cercam. E Paulo ali orienta que deveria cessar aquela ansiedade e que as necessidades aqui, ele coloca como petição, deveriam ser conhecidas em tudo. Conhecidas, as petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica. Viram? Como? Será aquilo que está impedindo o nosso relacionamento com Deus e com nossos irmãos? Deus quer que nós levemos Ele em oração. E aqui, quando fala oração e súplica, essa súplica indica uma coisa específica. Então é sim, porque a oração de uma forma geral e a súplica de uma forma detalhada. Amados, não existe nada grande que Deus não possa atender através da oração. Como também não existe nada sem nenhuma importância que Deus não queira resolver na nossa vida. Deus cuida de nós de uma maneira que nós não compreendemos. Ele cuida de cada um de nós no detalhe, mais simples que seja. Ele cuida. Mas isso é desenvolvido como? Na oração. E diz aqui, sejam em tudo conhecidos, ou seja, nós precisamos levar tudo diante de Deus. Eu não falei aqui da conversa, que nós aprofundamos a nossa amizade, o conhecimento, e como é bom quando você gosta da conversa do seu amigo, como é bom quando você encontra o seu amigo. Se não vigiar, você perde a hora. E isso acontece mesmo. Como é maravilhoso. E nisso aprofunda mais ainda a amizade, o conhecimento.
É isso que Deus está falando aqui conosco. Você tem, eu tenho, entendido isso da oração? Será que a oração funciona para cada um de nós como um peso, como uma obrigação, como uma reza, que é uma repetição de alguma coisa? Ou que é uma fórmula pronta que você fala e acontece? Não, não é assim não. A oração precisa vir do profundo do nosso ser, das nossas necessidades, e serem derramadas diante de Deus, com o intuito de sanar a nossa ansiedade. Ah, amados, como nós precisamos buscar vivenciar isso. E aqui, Paulo vem falando um ponto muito importante. Como todos são, ele fala aqui súplicas, oração e súplicas com ação de graça. Para um pouquinho aí. Ação de graça significa gratidão. Gratidão. A nossa gratidão a Deus move o poder sobrenatural que fez todas as coisas e quer fazer mais coisas ainda para cada um de nós. Não, pastor, isso aí o senhor deve estar criando alguma heresia, alguma barbaridade. Vamos tirar o exemplo de nós mesmos. Por acaso você já ajudou alguma pessoa que estava numa dificuldade tão grande, e você se sacrificou para ajudar aquela pessoa? E aquela pessoa foi abençoada por você, resolveu o problema, e não te dá um agradecimento. Você não ajudou aquela pessoa para ela te agradecer, não. Você ajudou porque Deus, com o amor dele, te moveu para ajudar. Mas nós, seres humanos, dependemos de compreender que a outra pessoa reconheceu o que foi feito por ela, não é assim? É. E aquela pessoa que a gente ajudou vira as costas para a gente. Qual o sentimento que a gente tem? Decepção, de tristeza. E muitas vezes nós sucumbimos nisso, que vem o pensamento, também eu nunca mais vou ajudar aquela pessoa. Nunca passou isso pela sua cabeça? Pela minha já, e muitas. É isso mesmo. Imagina o Deus Todo-Poderoso, vendo a nossa gratidão diante dele pelo que ele faz por nós. Aí a pessoa fala, não, mas o que Deus faz por mim? Já viram quando a gente fala, conte alguma coisa de gratidão que você tem para Deus? Já repararam que a gente para e fica buscando, e tem vezes que a gente não encontra? Aí demonstra que nós não entendemos o que é a gratidão a Deus. Se eu estou aqui vivo, se cada um de vocês está aí, se vocês estão casados, se vocês têm filhos, se você tem irmão, tem pai, tem mãe, isso só é possível por causa da graça, da misericórdia, do amor e da ação sobrenatural de Deus pela humanidade. Só assim. Porque quando você vai nascer, diz lá o Salmo 139, que é Deus quem nos forma no ventre da nossa mãe. Ele entretece-nos ali. Então Deus está fazendo uma obra de arte. E a palavra de Deus nos diz também em Zacarias 12:1, que Deus é quem forma o espírito do ser humano dentro dele. Então o espírito que você tem, não é dádiva de você, é Deus quem formou. Então, se você está vivo, você tem que ser grato a Deus, porque Deus escolheu dar a vida a você. Olha que coisa maravilhosa. Se você continua com vida, é porque Deus está manifestando a misericórdia sobre você, sobre mim, sobre todos nós, de tal maneira que a gente ainda permanece vivo. Porque se Ele tirar, eu não tenho nem como dar esse número, né? Bilhões e bilhões, ou seja, um segundo dividido por bilhões, trilhões ao infinito de tempo. Se Ele tirar nesse tempo um mínimo instante a misericórdia dele, nós sucumbimos, nós morremos. Ele nos concede o ar.
Ah, mas eu estou enfermo. Tenha certeza que assim mesmo a mão de Deus está sobre você, porque se não tivesse, tu ia ver só o que ia acontecer. Uma vez eu conversei isso com uma pessoa que não era nem crente, e ela reconheceu isso. Veja só. Então, se a gente parar para observar, a gente deveria viver assim, a cada segundo, glória a Deus. Né? Glória a Deus. Nós não vamos fazer isso, mas o nosso sentido, o nosso sentimento, a nossa vontade deve estar assim. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque é sempre a ação maravilhosa de Deus sobre a nossa vida. A gratidão abre as portas do céu a nosso favor. Move a mão de Deus e o poder de Deus na nossa vida e na vida das pessoas que nos cercam. Isso em função da oração. E vemos aqui, amados, essa segunda parte, que eu vou precisar resumir aqui, porque o tempo não vai dar. Mas a palavra de Deus diz assim: depois de você entender a oração, depois de você compreender a sua gratidão, depois de você entender que tudo, até uma coisa que você acha insignificante, você precisa apresentar a Deus em oração, tudo, vem aqui. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, o homem não consegue entender essa paz. O homem, a racionalidade não alcança. Muitas vezes nós queremos entender tudo sobre Deus, nós nunca vamos conseguir entender tudo sobre Deus. Aqui na eternidade nós vamos ter o infinito da eternidade para estar aprendendo sobre Deus. Sabe por quê? Porque Deus não é limitado ao espaço, Deus não é limitado ao tempo, Deus não é limitado à matéria, Deus não é limitado à energia. Nós somos, Ele não. Como podemos compreender Deus? É por isso que a Bíblia, ela é um livro da fé e não da ciência. Ela traz verdades científicas, está cheia. Mas eu não estou desmerecendo os arqueólogos, não estou desmerecendo os teólogos, os cientistas, não. Tudo isso Deus usa, sim. Mas, amados, se eu for depender da arqueologia para provar tudo que está aqui na Bíblia, ela não vai provar, então eu vou acabar não acreditando na Bíblia, porque na Bíblia nós cremos é pela fé. Não é pelo sentimento, é pela fé. E a fé é uma ação do nosso livre-arbítrio em crer que a Bíblia é a palavra de Deus, em crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio no mundo morrer por cada um de nós aqui. E nos deu o caminho da oração para estreitarmos o nosso relacionamento, para em função disso movermos a mão de Deus a nosso favor. Por isso que aqui o apóstolo Paulo fala: e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Tem uma versão que em vez de sentimento fala pensamento, dando uma relação ao intelecto, ao conhecimento, à decisão, à vontade. Em outros termos também o sentimento aqui. E o coração dando um sentido à nossa alma, ao nosso espírito. E em quem Ele vai guardar? Em Jesus Cristo. Amados, no final da oração, eu já falei isso aqui, mas há necessidade de se repetir. No final da oração, nós devemos tomar cuidado para não falar mecanicamente, sem compreensão, em nome de Jesus. Nós precisamos falar em atitude de glorificação, de reconhecimento, de exaltação ao nome do Senhor Jesus Cristo, porque só nele, através dele e por ele, que nós alcançamos essa dádiva de Deus. Como eu falei no início, Deus foi planejando tudo
desde aquele momento que o ser humano escolheu errar, para que em Jesus Cristo houvesse essa restauração, para que através da oração nós possamos vivenciar, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E essa paz vai nos dar condições de passar através de todas as coisas. Que nós busquemos a orar mais. Entendamos que a oração é uma ação sobrenatural de Deus para nos ajudar a superar todas as dificuldades, a passar pelas dificuldades e em tudo a glorificar o nome do Senhor Deus em Cristo Jesus e darmos glórias a Deus por Jesus Cristo. E o nome de Cristo também será glorificado. Que Deus assim nos abençoe e que nos capacite a ter uma vida de oração que agrade ao Senhor Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.